sabe a diferença entre uma romantasia e uma fantasia com romance? Se você não sabe, fica aqui comigo hoje nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente a diferença e também te mostrar alguns exemplos de cada um desses dois tipos de livros. Oi, eu sou a Branca, aqui é o Clockwork Library e bem-vindos a mais um vídeo aqui da conta. Nem todo livro de fantasia que tem romance é uma romantasia, então hoje eu quero trazer pra vocês essa distinção. A fantasia com romance é um livro que tem como gênero principal a fantasia. Essa fantasia pode ser qualquer um dos tipos de fantasia que eu expliquei pra vocês aqui no outro vídeo. Mas dentro dessa história fantástica existe uma narrativa de romance entre os personagens. Mas o mais importante de entender é que esse romance ele não vai ser o ponto principal da história. A fantasia em fantasias com romance permanecem sendo o principal ponto daquele livro. E o romance vem ali como um adendo a essa história. Ele pode até ter um bom desenvolvimento, mas ele não é o ponto principal. Já o que acontece na romantasia é o oposto. O romance, ele é o foco do livro. Ele ainda vai se passar em uma ambientação fantástica, mas o romance vai ser o que vai ser o motor aí da história. Então pode ser uma história que tem como conflito principal talvez alguma questão entre o relacionamento dos dois personagens. Mas agora entrando em exemplos de livros que entram em cada uma dessas categorias. Começando com fantasias com romance, o primeiro exemplo é Príncipe Cruel. Esse livro é muito panfletado como uma romantasia, mas é muito importante de entender que as questões políticas, intrigas de corte e o desenvolvimento fantástico desse mundo são muito mais importantes para a trama do que o romance da Jude e do Carmen. O livro aí nessa categoria é Uma Chama Entre as Cinzas, que também é um livro que gira muito em torno da questão política do reino em que eles estão. O desenvolvimento das habilidades deles na academia e também da guerra que vai se formando ao longo dos livros. O último exemplo para fantasia com romance para mim é Artifício das Trevas, da Cassandra Clare. Me debati um pouco sobre esse livro, mas eu acho que ele é um perfeito equilíbrio entre o romance e a narrativa, porque ele tem sim um romance que é bem desenvolvido em cada um dos livros, mas ele não deixa de ter uma história que é. Agora indo para os exemplos de romantasia. Acho que um ótimo exemplo de romantasia são todos os livros da Stephanie Garber, então Carol e Era Uma Vez um Coração Partido. Esses dois são livros que têm sim um desenvolvimento fantástico muito bom, mas a relação entre os dois personagens principais tem um foco gigantesco. Outro exemplo é Reino de Intrigas da Tahiri Mafi, principalmente com o avanço dos livros da série. A relação amorosa entre os dois personagens acaba se tornando, inclusive, uma parte integrante da questão fantástica e da continuação ali dos reinos. E o último exemplo de romantasia é Powerless. Esse livro aqui, 90% das cenas é a Pei-Jin e o Kai juntos. Esse aqui é o exemplo de uma romantasia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo por hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor as diferenças entre uma fantasia com romance e uma romantasia. E que vocês tenham pegado recomendações boas aí de cada um desses dois tipos de livro. Não esquece de me seguir, de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que também ama fantasia e romance. E vocês no próximo vídeo.